amigos, enfim ela veio, né? Enfim a primeira vitória aí veio, né? 1-0, como tem que ser, né? Final do jogo, para ter aqueles requintes ali de emoção, e eu acho que não poderia ser diferente, né? A gente vai discutir a questão da qualidade, né? Como o Paysandu jogou, mas o importante é a gente ter somado 3 pontos, né? Ah, mas a qualidade, mais o time, isso aí a gente vai discutir depois. Importante, ganhamos 3 pontos, né? Acho que se a gente dividir aí o jogo em 4 tempos, né? Metade de um tempo para cada, eu acho que no início ali o Paysandu tentou dar uma dominada, né? Tentou ser superior, depois o Botafogo meio que foi se soltando um pouco, mas de nenhum lado e nem o outro conseguiu efetivamente uma pressão, né? Nem o Paysandu quando tentou no primeiro tempo, logo no início, nem o Botafogo, depois o Botafogo teve uma sequência de escanteio, mas nada que pudesse se configurar efetivamente numa pressão, né? O Paysandu teve um lance muito perigoso com uma cabeceada do Vilela e o Botafogo teve um lance em que o nosso goleiro lá, o Gabriel Mesquita, segurou, mas ele também meio que estava ali no meio do gol, né? De qualquer forma, foi uma jogada perigosa. Então, primeiro tempo, atuação muito fraca, 0-0, placa merecido. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, muito mais por transpiração do Paysandu e recuo do Botafogo. O Paysandu dominou, né? Mas aquele domínio também sem, sem grande efetividade. Acabou que 1-0 foi o placar justo, porque o Botafogo não teve nenhuma chance real no segundo tempo. O Paysandu, além do gol, teve duas, né? Uma com o Marlon, e muito parecida, inclusive, uma com o Marlon, que o zagueiro salvou, e a outra com o Diogo, que ele errou a conclusão, tudo cruzado ali na pequena área. Então, nós tivemos aí duas, antes do gol, duas chances claras. Então, merecido, né? A despeito aí da qualidade técnica do jogo. Mas é isso, meus amigos. Série B é isso. Já falei para vocês em outro vídeo, né? Essa Série B não é toda essa Coca-Cola que pintam por aí. Só para lembrar, esse time aí do Botafogo que deu um chute contra a nossa meta, né? A outra foi aquele frango que o Gabriel quase ia pegando. Esse time aí, ele ganhou o Atlético Paranaense lá no Paraná. Ele ganhou o CRB, que está brigando lá nas cabeças, e no último jogo ele empatou contra o Curitiba. Então, daí a gente tira. O nosso time falta muita coisa? Sim, falta muita coisa. Mas eu acho que com esse time a gente pode sofrer, vai sofrer muito, mas com esse time o Botafogo provou aí que a gente tem sim como sair. Claro, a gente ainda vai ter um tempinho aí pro Claudinei tentar entrosar, né, com esses reforços que chegaram. A gente não são reforços propriamente de peso, mas eu acho que encaixando, né, acho que daria ali para a gente melhorar um pouquinho. Vamos ver lá a atuação individual de cada jogador, como é que foi? Vamos lá dar uma olhada. Bem, então tá aí, né? O nosso time entrou aí do professor Claudinei, a gente entrou basicamente aí com, sem ser muito, né, tatiquez aqui, mas a gente entrou basicamente a grosso modo aí com 4-4-2, diferente do que a gente é acostumado a ver o Rossi, por exemplo, cair pela esquerda, né, e no caso o Marlon pela direita. A gente entrou ali com o Thales Novilho basicamente fazendo um miolo, e o Luan Freitas também, mas o Luan aqui ali tentava ensaiar no lateral direito, o PK pela esquerda, Vilela e Ronaldo se revezavam ali na cabeça de área, hora um fazia o 8, hora um fazia o 5. Marlon sempre caindo ali pela direita e o Vargas tentando flutuar, e muito claro, Benítez e Rossi ali no ataque. Né? Esse foi o time do primeiro tempo, e a gente encerrou, né, com essa modificação aqui. Né? Então saíram PK, Ronaldo, Vargas, Benítez e Marlon, e entraram, né, a gente encerrou ali com Heverson, Denner, Marcelinho, Garcês e Diogo. Vamos passar rapidamente por o setor, cada setor, para a gente ver como cada jogador saiu. Né? Gabriel Mesquita não comprometeu, acho que fez uma defesaça no primeiro tempo, né? Do Botafogo também foi a única, quase que ele toma um peru no segundo tempo, mas tranquilo, ele conseguiu se recompor rapidamente. Então, o goleiro substituiu o Matheus Nogueira à altura. Eu creio que muita gente daqui a pouco vai pedir a titularidade dele. A nossa zaga muito boa também, né? Novilho, como sempre, muito seguro, tem um passe, sai com um passe muito bom. O Luan Freitas também não comprometeu, que costuma dar uma entregada e ainda ensaiou uma de lateral direito ali. E a grata surpresa é aqui, né, pessoal? Grata surpresa, né? Thalisson, garoto da base do Curitiba, que a gente dizia que veio como um contrapeso lá do Curitiba, mas entrou muito bem. Tem uma multa rescisória aí milionária, né? Então, uma grata surpresa aí, Thalisson no miolo de zaga, né? Lá pela esquerda, PK,
Infelizmente o PK não consegue apoiar, parece que está sempre correndo com o freio de mão puxado. E também eu não gosto assim, até que eu acho que as críticas que ele recebe é além do que deveria, né? Não acho assim ele tão horrível quanto o pessoal pensa. O problema é que ele às vezes acho que se acha muito jogador e quer, quer fingir que não quer correr para aparecer uma categoria. Então, acho que o PK tem que baixar um pouquinho mais a bola dele aí, né? Então, o grande problema é que o substituto dele, Heverson, a gente vai já falar também no Diamond dos Sinais. Cabeça de área, gostei muito. Vilela nem se fala, né? Herói do jogo. E antes mesmo do gol, ele fez uma jogada, acho que foi no primeiro tempo, que ele driblou assim dois para sair na cara do gol e acabou tocando, poderia ter tentado chutar. O Ronaldo ainda muito aquém da condição física, mas a gente já viu um chute dele logo no início do jogo, um chute cruzado, já viu que é um jogador de qualidade. O problema é a gente não sabe quando que ele vai ter essa condição física. Ele estava muito tempo parado lá no Havaí, mas já deu para ver que é um jogador de qualidade, só que está muito aquém na questão física, né? Os nossos meia criativos, vamos dizer assim, né? Até porque o Marlon fazia muito mais esse corredor da direita. Vargas, como sempre, aquela regularidade de nota 5, 6. Marlon nem se fala, né? Jogador de uma nota só. Ele pega a bola lá no canto, né? Lá na direita, só sabe cruzar, não tenta uma jogada de profundidade, não tenta cortar para o meio e chutar, não tenta uma profundidade lateral, ele só pega e cruza, né, para se livrar da bola. Então, muito, muito aquém, muito fraco, Marlon mesmo. Espero que, enfim, Garcês, muito embora o Garcês jogue pela esquerda, tome essa posição dele aí. E o Vargas, vamos, daqui a pouco a gente vai falar do Denner, né? E no ataque, Rossi também aqui ainda do que ele já apresentou, mas sempre é um cara que não se esconde, né? A gente viu que um dos lances em que o Diogo perdeu um gol bem na pequena área foi ele que fez o cruzamento, no lance do gol ele que tentou cabecear e ainda deu uma casquinha. Então, muito embora esteja aquém, é um cara que se apresenta muito, então por isso ainda é acima da média, né? E o Benítez, aquele de sempre, né? Muito lutador e pouca técnica, né? Vamos esperar, rezar que o Diogo está melhor que ele. E quanto aos reservas, né? Heverson, né? Quase não apareceu. Muito difícil, né, pessoal? Quem entra assim é muito difícil se destacar, só se o cara for acima da média, ou pega muito pouco na bola. O Garcês já entrou ali da metade para o final também, quase não apareceu. O Diogo apareceu negativamente, né? Perdeu um gol ali na pequena área, mas isso, de uma certa forma, olhando por outro lado, já dá um repertório que é um cara que, por ser forte, conseguiu se adiantar, né? Conseguiu se adiantar à frente do zagueiro ali e quase faz o gol, perdeu. O Marcelinho correu, aquele de sempre também, né? Correu bastante, correu muito, muito limitado, só chuta com a esquerda, então cortava para o meio, não conseguia fazer a profundidade porque ele entrou no lado direito, ele é muito limitado com a perna esquerda. Então eu acho que o Marcelinho é um atleta aí que poderia estar nessa lista de dispensa, né? É um atleta muito limitado, se esforça bastante, mas muito, muito limitado aí o Marcelinho, né? Então, dos estreantes, né? Então, eu só esqueci de colocar aqui o Denner, né? Faltou o Denner aqui dos estreantes, né? Dos estreantes, eu acho que o Diogo, né? O Ronaldo Henrique pela qualidade, creio que o Diogo também, o Diogo mostrou, vamos dizer assim, uma força de atacante. O Denner, que a gente acaba esperando muito, né? Ele, em tese, entrou aqui no meio, né? Ele faz, ora o 8, o cabeça de área 8, ora ele faz também o meia de ligação. A gente espera muito dele porque ele é canhoto, né? Então a gente acaba esperando um pouco dele, mas entrou por pouco tempo. Vamos esperar que ele tenha a melhor sorte, porque realmente a gente já viu que o Vargas não tem a menor condições, né? Então é torcer aí dos estreantes. Vamos torcer que o Garcês entre legal para tomar essa vaga do Marlon, muito embora o Marlon tenha jogado pela direita, mas é uma vaga que está em aberto. Então torcer para que o Garcês jogue legal, o Diogo, que já mostrou ali que tem uma presença, e aqui no meio, né, torcer para que o Denner pegue essa vaga aí do Matheus Vargas. Agora bora lá, bora dar uma olhada como é que ficou, né? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Agora sim, né? A nossa classificação aí, graças a Deus, saímos, né, pessoal? A gente havia falado, muito embora a gente faça projeções aqui, mas o importante é pontuar. Olha só, a diferença que antes era de 6 caiu para 10. Claro que o Volta Redonda ainda vai jogar, né, mas é dar uma secada aqui para ele empatar, pelo menos com o Havaí, né, quem sabe perder, mas empatar não é um resultado de todo fora do razoável. Então,
veja bem, aquela história de nós estávamos na lanterna, agora a diferença já são só 3 pontos, né? Então, isso que a gente tem que pensar, né? E somando ponto, a gente vai jogar com o rival, não deixa de ser em casa também, melhor do que jogar fora sem torcida nenhuma. E depois a gente vai pegar a Ferroviária na Curuzu de novo. Então, lembra daquele vídeo que a gente fez de 9 pontos? Se a gente conseguir fazer 7, tá ótimo, né? Eu ainda vou além, de 9 pontos. Se a gente fizer 6, não tá também de todo ruim, né? Então, é torcer para ganhar o rival e depois, quem sabe, se dar o luxo de um empate, ou vice-versa, né? Empatar com o rival e depois ter a obrigação de ganhar lá a Ferroviária. Claro que se ganhar 3, seria melhor ainda, né? Mas é isso, pessoal. Saímos, né, na lanterna ainda que provisoriamente, amanhã secar, hoje, né? Secar aí no decorrer da rodada Atlético e Volta Redonda e Amazonas, para que a gente não se distancie muito, né, dentro dessa perspectiva aí de sempre estar marcando uma posição, né? Então, é aquilo, a gente sabe que o time deixou muito a desejar, mas primeiro, os reforços chegaram agora, foi o primeiro jogo do técnico, e o importante era o que a gente queria, pessoal, vencer, né? A qualidade a gente pode tentar ajustar depois, né? Vamos ajustando, ainda tem uma outra janela em julho, então creio que muita gente vai embora, então vai ter uma outra janela em julho, onde a gente com mais calma pode tentar pegar uns 2 ali de primeira prateleira com calma, já que agora essa de junho foi no desespero, né? Então, calma, vamos devagarinho, já conseguimos o primeiro objetivo que foi vencer e vamos com moral pro clássico, beleza? Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, já se inscreve no canal, né? Para dar aquela moral aqui, já que a gente tem vídeo todo dia, certo? Forte abraço e até a próxima.